A paz do Senhor, Escola Bíblica Dominical, revista da CPAD, lição de número 11, primeiro trimestre de 2024. E aí vamos aqui a mais uma lição maravilhosa. Olha o tema dessa lição: o culto da igreja cristã. Esse é o tema, mais um tema maravilhoso, e nós vamos aqui entrar em alguns assuntos, né, que são espinhosos. Vamos aí. Bom, o que vamos ter nesse vídeo? Eu quero eu vou bater todos os tópicos, tá bom? Vou bater assim, claro, não vou fazer muito extenso para o vídeo não ficar muito grande, mas vamos falar de bastante conteúdo aqui. Bom, aqui nós vamos falar sobre o que mais atrai as pessoas para um culto. Eu vou dar essa dica aqui, você pega aí, você que é dirigente ou um dia vai dirigir um culto ou uma congregação, tá? Eu vou dar uma dica aqui fundamental para você. O que mais atrai as pessoas para um culto, tá? Bom, vamos falar também sobre explicar, né, o que é o culto cristocêntrico. O que é o culto antropocêntrico? Nós vamos falar sobre isso também. Quero falar alguns elementos do culto, né? E também coisas que não deve ter no culto. Vamos falar algo sobre isso aí também. Amém, meus irmãos? Vamos entrar aqui nessa lição. Não se esqueça de deixar o seu like aí, tá bom? No nosso vídeo, compartilhe o nosso conteúdo, tá? Você vai conhecer o nosso trabalho aqui através dessa lição e através lá do nosso blog, o Clube da Teologia. Eu sou o pastor Marcos André, este é o canal Clube da Teologia, um canal de estudos da Palavra de Deus. Textuário. O textuário da lição está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, verso 26, e diz assim, ó: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Esse é o nosso textuário e vamos ver aqui a nossa verdade prática. O culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição a Deus. Amém? Vamos aqui já entrar na nossa introdução. Essa lição está muito boa. Esse trimestre está falando sobre a Igreja de Cristo, né? E aqui nós vamos seguir falando do culto nesta igreja. Bom, a nossa introdução, eu vou ler essa primeira parte que diz assim, ó: nesta lição, vamos estudar o culto cristão sob diferentes aspectos, pois precisamos conhecê-lo em sua natureza. Aqui veremos que o culto é santo e por isso deve ser solene. Assim também mostraremos que a glorificação de Deus e a edificação da igreja são os propósitos sublimes do verdadeiro culto cristão. Então aqui o comentarista já está falando que o culto deve ser solene. O que significa ser solene, a gente vai ver na lição, mas eu posso já adiantar para você. Solene quer dizer em forma de solenidade, ou seja, ele possui protocolos, tá? Na lição a gente vai comentar sobre isso. E também ele tem um propósito de edificação. Também está dando aqui já esse adianto aqui na introdução. O propósito do culto é para a edificação, além, claro, do propósito de se adorar a Deus, tá bom? De se exaltar a majestade do Senhor. Mas um dos propósitos que a lição vai falar aqui é da edificação do povo de Deus. Vamos então aí entrar nessa lição. Quero lembrar os irmãos que vai ficar na descrição desse vídeo aí os links para você conhecer o nosso trabalho. O meu blog, o Clube da Teologia, tá bom? Ali tem vários materiais ali de estudo. Você vai conhecer ali o meu subsídio para esta aula, tá bom? Você vai ver como adquirir esse subsídio e você vai conhecer os meus livros publicados, tá lá no nosso blog, tá? Bom, vamos entrar aqui já nessa lição abençoada. Tópico 1, vamos entrar nesse tópico e o tema do tópico 1 é a natureza do culto. Aqui já vou falar algumas coisas que eu disse que ia explicar no início desse vídeo. Bom, vamos aqui no primeiro subtópico, o subtópico 1, o tema desse subtópico é o culto como serviço a Deus. Vou ler esse primeiro parágrafo que diz assim, ó: na Bíblia, o culto é mostrado como um serviço, isto é, uma vida entregue e consagrada a Deus. Em primeiro plano,
tem a ver com a atitude com a qual se cultua o Altíssimo. E em segundo plano, com a forma como se cultua. Então a gente já vê em Deuteronômio 6, o verso 13, e em toda a palavra de Deus, que é um mandamento, tá? Então o culto lá no Antigo Testamento já vem de lá essa ideia de culto como mandamento. Nós tínhamos o povo de Deus tinha um mandamento de cultuar a Deus, tá? Então ele não é quando a pessoa quer, não é quando eu quero, tá? Ele é um mandamento, então eu tenho que observar esse mandamento. Serviu para o povo de Deus lá no Antigo Testamento, serve para o povo de Deus hoje. Tá? Nós cultuamos a Deus. A gente vai ver aqui que tem duas formas de cultuar a Deus. Tá? A lição não fala claramente sobre isso, mas eu quero deixar esse acréscimo aqui para os irmãos. Bom, vou ler esse segundo parágrafo que diz assim, ó: o culto, portanto, expressa uma combinação de obediência à palavra de Deus e a forma ritual como essa adoração acontece, tá? Então a lição já dá esse entendimento, ou seja, o culto é você em obediência à palavra de Deus, você observar os valores da palavra de Deus, é um culto a Deus que você está fazendo. Você está cultuando a Deus com as suas atitudes, tá? E também aqui você expressa esse culto de forma ritual, quando você expressa lá na sua igreja, quando você vai ali se reunir com o povo de Deus nas reuniões de adoração, ali você está expressando o culto de forma ritual, tá? Muito interessante, né? Vamos passar aí para o próximo subtópico. O tema do segundo subtópico é: o culto deve ser solene. E aqui vou explicar como é que é e a importância de se fazer como uma solenidade, tá? Então vou ler esse primeiro parágrafo que diz assim, ó: por solene, nos referimos ao que traz respeito e é majestoso. Isso significa que tanto o conteúdo como a maneira de se cultuar são importantes, tá? Então o culto ele é solene porque ele vai ser passado em forma de solenidade, com protocolos, como eu falei. E esses protocolos abrangem a abertura, o desenvolvimento, o seu encerramento, tá? E por que isso aí? Isso dá ao culto aquele caráter de importância, tá? Faz com que ele tenha características marcantes, né? Não sei se os irmãos já passaram por isso, mas tem culto que fica marcado. Você passa anos e você não esquece daquele culto abençoado. Por quê? Por causa do protocolo solene. Se ele fosse feito de qualquer maneira, ele perderia essa característica, não é verdade? Bom, aqui vou ler o terceiro parágrafo desse subtópico, muito interessante, que ele diz assim, ó: por exemplo, aos Coríntios o apóstolo destacou o seguinte: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Nesse texto temos os termos gregos, aí ele tem a pronúncia do grego, né, euchemonos, né, traduzido como decentemente e decorosamente. Meus irmãos, então a gente vê aqui que, conforme a tradução, né, das palavras gregas aqui, nós vemos que o culto ele precisa ser feito com organização, tá? Decentemente, com ordem e com decência, tá? Esse é o elemento principal aqui que essa passagem está transmitindo, a organização do culto. E aqui eu quero falar para os irmãos como que você, o que tem que ter no teu culto, no culto que você vai realizar, para que ele atraia as pessoas, porque o nosso objetivo como igreja é atrair as pessoas para Deus, tá? Então o que um culto tem que ter para que ele atraia pessoas? Eu vou falar para os irmãos. Primeira coisa do culto, ele tem que ter a presença de Deus. Ela tem que ficar clara, demonstrada dentro do culto. O culto tem que ser percebido dessa forma. As pessoas que forem lá na tua igreja têm que sentir Deus ali dentro. Isso aí é o principal elemento. O segundo é isso que está falando aqui na lição, a organização. São as coisas que mais atraem, irmão. Coisas que mais atraem o povo ali para a igreja, para o culto, para adorar a Deus junto contigo no culto que você realizar, é a presença de Deus combinado com a organização. Tem presença de Deus, mas às vezes não tem organização, muita gente se escandaliza, né? Tem organização, muito bem organizada, mas não tem presença de Deus, também muita gente vai sair falando, tá? Então, tendo esses dois elementos, aí foi pro 10, aí o culto é abençoado. Vamos para o próximo subtópico. O 3 aqui é: o culto é santo. Aqui vai pegar, hein? Vamos lá. Vou ler o primeiro parágrafo aqui que diz o seguinte: a santidade de Deus é afirmada por toda a Bíblia.
Visto que Deus é santo, o culto também deve ser santo. Muito interessante isso daqui. Meus irmãos, o que está acontecendo nos dias de hoje? Tem coisas estranhas que acontecem nos cultos e aí ele vai perdendo o caráter de santidade. Por quê? Essas coisas estranhas que vão acontecendo dentro dos cultos são coisas às vezes mundanas. E aquilo que é mundano é profano e ele contamina o culto. Está acontecendo demais isso nas igrejas. O que acontece, meus irmãos, é que nós estamos no tempo das redes sociais. Tá? Então tem cada coisa escandalosa, irmãos correndo pela igreja, acertando outros, trombando com outros irmãos. Eu vi certos vídeos de irmãos subindo pelas pilastras da igreja, outros vídeos de pessoas falando palavrões nos cultos, a pessoa deixa escapar, não vigia. Cada coisa, cada aberrações, atos proféticos que não tem nada de Deus. Então cada coisa que está acontecendo, meu irmão, e isso estamos no tempo da internet, das redes sociais, isso está viralizando, tá bom? Tem pessoas passando isso, e o que acontece? Eu vou falar uma coisa aqui que muita gente não está se atentando nisso. Esses vídeos virais de certas gafes e coisas, aberrações que acontecem nos cultos, eles são transmitidos de forma viral sem ir o nome da igreja. Não vai o nome da igreja onde aconteceu e nem do pastor que fez ou falou alguma coisa. Não vai, ele passa de forma genérica. É como se as igrejas todas fossem daquele jeito ali. Então isso aí está acontecendo nos dias de hoje, infelizmente. Bom, vamos aqui para o próximo tópico. O tema desse tópico é o propósito do culto. Vai aqui, o primeiro subtópico, o tema dele é glorificar a Deus. Vamos ver agora os propósitos do culto, né? Ou o propósito do culto, né? Bom, vou ler aqui o primeiro parágrafo que diz assim, ó: o culto é uma celebração que se faz a Deus. Celebramos a grandeza de Deus e seus poderosos feitos. Assim, o culto é uma celebração pelo que Deus é e pelo que Ele faz, tá? Então a gente já entende aqui, né? Ele está falando aqui, ó, deixa eu ler. Nesse aspecto, o culto é sempre cristocêntrico, nunca antropocêntrico. Bom, então vamos lá. O que é o culto cristocêntrico? É aquele culto que os acontecimentos dele todos apontam para Cristo. Esse é o culto cristocêntrico, tá? Tudo que acontece ali, ele aponta para Cristo, ele faz menção, faz referência a Cristo. Tá? E o que é um culto antropocêntrico? É aquele culto que aponta para o homem. Tá? Ele tem o objetivo de agradar o homem. As palavras, os gestos, as afirmações são para confortar o coração humano, para trazer uma ajuda para o ser humano. As palavras são de autoajuda para as pessoas. Então, isso é um culto antropocêntrico. Os louvores falam do ser humano, é para ajudar as pessoas. Tem gente que até se sente bem nesses cultos, não tem, né, tá ali, tá se sentindo bem, mas não é o culto bíblico. O culto bíblico, ele é cristocêntrico. Eu ouvi um pastor falar recentemente, eu achei interessante, a gente não vai na igreja para buscar o culto, a gente vai levar o culto para a igreja, não é verdade? Muito interessante saber disso, né? Vamos então aqui para o próximo subtópico. O tema desse subtópico é quando não se cultua a Deus. Meus irmãos, quero lembrar para os irmãos aí, na descrição do vídeo vai ficar os links aí para você conhecer o nosso trabalho. Esse roteiro pelo qual eu faço aqui esse vídeo no meu subsídio, tá? Que eu coloco lá no nosso blog, no Clube da Teologia. Tem uma forma de você adquirir esse subsídio lá. É um preço bem simbólico, é bem barato, mas é muito interessante, é bem enriquecedor. Aqui ele é bem resumido, mas lá ele é bem completinho e você com certeza vai gostar. Bom, vamos aqui nesse subtópico, o tema quando não se cultua a Deus. Eu vou ler aqui algo interessante sobre a Santa Ceia. Diz assim, ó: de fato há cultos que não cultuam a Deus. Paulo censurou os coríntios, afirmando que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Então aqui o apóstolo Paulo ele estava
trazendo ali uma crítica, né, e uma reprimenda à igreja de Corinto por causa da celebração da ceia. O culto de Santa Ceia naquela igreja estava sendo feito de forma errada, né? E aí o apóstolo Paulo vai bater contra isso daí. Por quê? Ali aconteceu um culto, a Santa Ceia lá era um jantar, na verdade, né? Tinha uma festa lá que eles promoviam e faziam em forma de um jantar. A palavra ceia, né, é a refeição. Então eles faziam aquele jantar ali e o que acontecia? Era muita comida, então o povo da igreja avançava e deixava os outros para trás, tá? E isso aí era prejudicial, porque a mensagem da Santa Ceia ficava de lado, e o principal era a mensagem. E o detalhe é que cada um buscava por si ali naquele culto, né? Cada um buscava por si, cada um queria se alimentar, fora os que se embriagavam, ainda tinha isso acontecendo ali também. Para quem acha que alguns o vinho não embriagava, o apóstolo Paulo ainda bate contra isso daí. Vamos ver o que o Senhor Jesus quer de cada um de nós no que se refere a culto, no que se refere ao povo de Deus. Para que João 17, verso 21, o Senhor Jesus fala assim, orando a Deus: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então a gente vê que o Senhor Jesus quer união, né? Quando o culto, as pessoas só buscam por si, não é culto, tá? O povo tem que se reunir como um só homem para se buscar a Deus. Vou ler o segundo parágrafo que diz assim, infelizmente há reuniões envernizadas para se parecerem com culto, mas de fato não são. Parecem reuniões profanas, tanto na sua forma quanto na sua essência. O que está acontecendo também, irmãos, é que muitos querem buscar novidades, né? Querem buscar coisas novas, unções, nova unção, fórmulas novas para se fazer culto, para se agradar a Deus, mas só que essas inovações é que trazem o perigo, é que trazem coisas que são profanas. Isso está acontecendo nesse momento. Bom, a fórmula para agradar a Deus é muito simples, é muito simples. Ela é oração, meditação na palavra, jejum, tá? E adoração em espírito e em verdade. Esses são os elementos aí do culto que nós temos que ter, e com isso nós agradamos a Deus, tá bom? Então não precisa de coisas novas, de grandes novidades, de atos proféticos, de nova unção disso, unção daquilo. Não precisa de todas essas coisas. Os irmãos que fazem aberrações nos cultos, para pensar, será que Jesus faria isso? Que você que gosta de ficar fazendo certas aberrações no culto, será que Jesus faria isso? Pare para pensar, meu irmão, e você vai ter a resposta do Espírito Santo na sua mente, aí no seu coração. O 3 aqui, o tema desse subtópico é edificar a igreja. Eu vou ler aqui o primeiro parágrafo diz assim, um dos propósitos principais do culto é trazer edificação à igreja. Assim, na esfera do culto, tudo deve buscar a edificação. O verbo grego oikidomeo, traduzido como edificar, ocorre 40 vezes no Novo Testamento, enquanto o substantivo oikodomé, traduzido como edificação, ocorre 18 vezes. Então, ele está falando sobre a edificação. Esse verbo aparece aqui, como na carta aos Coríntios, no capítulo 14, o verso 26, ele aparece nesse sentido de construção de algo, de fortalecimento de algo, tá? Então a gente tem que ver que no culto ele tem também o objetivo, o propósito de edificar, de construir, tá? De dar sustento, tá bom? A fé dos irmãos, dar sustento à vida espiritual dos irmãos. Então o culto, você que vai estar na direção de um culto, vai estar fazendo ali na direção de uma igreja, promovendo um culto, qualquer que seja, você tem que estar ligado que o culto, onde você for dirigir, ele tem que trazer edificação para a vida dos irmãos. Então não se pode, tem que se falar de forma clara, a mensagem
tem que ser de forma a trazer alimento para o povo. Toma cuidado com os pregadores que você for convidar, tá bom? O culto ele tem que trazer um sustento espiritual para a igreja. Bom, meus irmãos, aqui no segundo parágrafo, eu vou ler aqui, esse parágrafo diz assim, ó, o fato mais claro de que um dos propósitos do culto é trazer edificação para a igreja está revelado no capítulo 14 de 1 Coríntios. Nesse capítulo, o apóstolo disciplina o uso dos dons na igreja, pelo fato de seu uso não estar trazendo edificação à igreja. Então o apóstolo Paulo orienta, né, em 1 Coríntios 14, ali já no verso 26, ele orienta que tudo tem que ser feito para a edificação da igreja, tá? Então, quando você for dirigir um culto, ou você tiver uma responsabilidade de pregar no culto, ou a responsabilidade de cantar louvores no culto, quando você for fazer qualquer uma dessas coisas, você tem que se certificar de que você está trazendo algo para a igreja, tá bom? Se certifique disso. Como que eu vou me certificar disso? Agora eu vou te dar a cereja do bolo, tá? Você só vai fazer isso se você buscar o principal do culto, que é o Espírito Santo. Busque o Espírito Santo, fale com ele, tá? Em oração. Fale com o Espírito do Senhor e Ele vai te dar direção, porque Ele sabe qual é a necessidade da igreja. Ele sabe qual é a necessidade do povo que está ali. Em nome do Senhor Jesus, meus irmãos, nunca faça nada na obra de Deus sem primeiro você estar em oração, sem primeiro você buscar a Deus, seja com jejum, com oração, busca ao Senhor e Ele vai te dar a orientação de tudo que você tem que fazer, até os louvores que tem que louvar, tá? Isso é muito bom saber disso, é muito interessante. Vamos para o próximo tópico, né? O próximo tópico é a liturgia do culto. Eu vou ler aqui esse primeiro subtópico, o tema é a exposição da Bíblia, tá? O primeiro parágrafo diz assim, ó: o movimento pentecostal tem firmado seu compromisso com a autoridade da Bíblia para governar toda crença, experiência e prática. Dessa forma, os pentecostais viram a necessidade de julgar o mérito de todo ensino, manifestações espirituais e conduta à luz da palavra objetiva e revelada de Deus, que é a Bíblia, tá bom? Então a Bíblia, ela é o nosso parâmetro. A gente tem que, tudo que a gente for fazer, tudo que a gente observar, toda coisa nova que aparecer, tudo deve ser julgado para saber se é certo ou errado, segundo, né, de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus, inclusive, nos orienta a julgar tudo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 21, julgai tudo, retende o que é bom, retende o bem, tá? Então você julga tudo, quer dizer, você considera tudo que é feito ali em relação a culto, né? Considera tudo que está sendo feito e aí você retém o que é bom. Agora, qual é o parâmetro para julgamento? Acabamos de falar, o parâmetro para julgamento é a palavra de Deus, tá bom? Esse é o parâmetro. Como é que eu vou saber, né? Eu tenho que estudar a palavra de Deus, com certeza, porque a palavra é o parâmetro para eu poder julgar o que é certo e o que é errado. Vamos ver aqui o 2, adoração entusiástica. Nós estamos falando aqui então a liturgia do culto, né? O que ele tem que ter. Então falamos o primeiro aí, a exposição da Bíblia, tá bom? Quando fala exposição da Bíblia tem que ter a pregação da palavra, né? E uma pregação que não seja de autoajuda, uma pregação que ensine o povo, porque a palavra é o parâmetro para se julgar o que é certo e o que é errado. E vamos para o 2 aqui, a adoração entusiástica. Isso aí é um dos elementos do culto. Eu vou ler esse parágrafo que diz assim, ó: a adoração aparece em primeiro lugar na liturgia sugerida pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto. A palavra salmo usada nesse texto traduz o grego psalmon e é uma referência ao inário usado pelos primeiros cristãos. Então ele está associando a adoração aqui ao louvor, à música, né? Perdão, ao canto. Tá bom? Então isso aí, né, ficou marcado na igreja desde o início, então de forma que a liturgia do culto ele tem cântico do início ao fim, abre com um louvor, os grupos cantam, até o pregador quando vai pregar pede alguém para colocar uma música de fundo ali, tá bom? O tecladista ali fazendo o fundo musical. Por quê? Porque o canto ele virou, né, o símbolo aí da adoração.
Porém, adoração não é só canto, né? A adoração ela é feita de várias formas. Pode ser batendo palmas, pode ser falando mesmo, expressando com vozes, com voz alta ou voz baixa, pode ser dançando, tem várias formas, né, de se adorar o Senhor, e a adoração é um dos elementos principais do culto, tá? Aqui o terceiro subtópico, ele diz assim, ó, o lugar da adoração no culto pentecostal. Tá? Então, falando da adoração de culto, vamos falar agora do culto pentecostal. Vou ler o primeiro parágrafo que diz assim: um grande teólogo pentecostal, William, não sei se eu pronunciei certo aqui o nome, William Menzies, destaca o lugar que a adoração tem entre os pentecostais. De acordo com ele, desde o começo, os pentecostais foram conhecidos no mundo todo pelas reuniões de cultos alegres e ruidosas, né? Ou seja, é o povo barulhento, né? São os pentecostais, isso aí é uma marca do povo pentecostal. Existe, lá no Rio de Janeiro eu via muito, né, o povo, um tipo de culto que o pessoal, é uma mania, né, do povo pentecostal, chamado do reteté, né? É onde tinha as movimentações do Espírito Santo. E aí o povo, se alegrava muito com isso. O problema é a tal falta de organização, né, que acabou virando sinônimo de bagunça, tá? Então a gente tem que tomar cuidado, medir tudo de acordo com a palavra de Deus para não fazer certas aberrações e colocar isso como uma direção de Deus, que muitas vezes não é, tá? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas o movimento, o barulho, né? Isso aí, né? O louvor, a adoração extravagante, né? Isso aí tem até aí alguns movimentos com esse nome, tá? Esse tipo de coisa virou a marca dos pentecostais. É a nossa marca, nós somos assim, mas tudo tem que ser feito com ali julgado pelo parâmetro da palavra de Deus, tá bom? E ser feito com bastante sabedoria também. Nós já vimos muita coisa errada acontecer, os irmãos que não sabem, não têm assim a postura em certos lugares. Bom, vamos ver aqui no segundo parágrafo, tem algo interessante que diz assim, ó: isso também acontece no levantar das mãos, com respostas à percepção de que Deus se faz presente. Faz parte também da liturgia pentecostal. Louvar a Deus em voz alta e exercitar os dons espirituais durante o culto. Tá? Então a pessoa falar, dar um glória, um aleluia, isso aí é uma marca registrada do culto pentecostal. Tá? Agora, o que não é bom fazer? Bom, vamos lá. O que não é bom fazer? Alguns pregadores e alguns dirigentes fazem muito isso, né? Manda o povo dar glória, né? Aí fala assim, dá glória aí, meu irmão. Então fala, tem alguns que chegam a chamar a atenção do povo, né? Chega a repreender o povo. Tá falando, tá pregando, e aí fala assim, se eu fosse você eu já tinha dado glória, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque a adoração ela deve ser espontânea. Você que tem a direção de uma igreja, tá? Você deve ensinar o povo ali a adorar a Deus de forma espontânea. Uns adoram levantando a mão, outros gritam, outros falam baixo, outros dançam, outros ficam em pé. A adoração é espontânea. Não deve ser feita em forma de bagunça, nem desorganizadamente, nem atrapalhando a mensagem, tá? Mas ser feita de forma espontânea. Quando os pregadores pedem muito para dar glória, manda muito da glória, aí começa a ficar até meio chato. Alguns visitantes nem gostam muito disso daí, né, meus irmãos? Elemento principal, coisas principais que tem que ter no culto a Deus, né? Esses aqui são os elementos da liturgia, mas no geral, o que tem que ter no culto a Deus tem que ser percebida a presença de Deus nesse culto. Então já desde o início, irmãos começam com o louvor da harpa, tem que estar a igreja ligada. Se a igreja não estiver ligada, né, não vai sentir a presença de Deus. Tá bom? E quem estiver na direção do culto tem que puxar isso no povo, tem que fazer um culto alegre para o Senhor, né? Uma adoração entusiástica para o povo ali, né? Junto com o povo, a adoração a Deus, né? Então tem que ter esses elementos aí. E junto a isso, a presença do Senhor, tem também que ter organização. Amém, meus irmãos? Tá? Essa aqui foi a nossa aula. Eu vou ler aqui a conclusão. Ela diz assim, ó:
Nesta lição vimos os princípios que devem reger um culto cristão. O culto não pode ser de qualquer forma, pois ele tem princípios e normas para seguir. Como Deus é um Deus de ordem, então o culto que se presta a ele também tem de ser ordenado. Amém? Então essa aqui foi a nossa lição, lição de número 11. Aqui falamos dos elementos do culto, falamos aí também, né, dos problemas que acontecem nos dias de hoje. Deus abençoe a sua vida, uma excelente aula para você.